Boa tarde, gente amiga, falando para vocês hoje sobre aquele tema que todo mundo tem. O que será que todo mundo tem? Pai Mário, boa tarde. O que todo mundo tem? Pois então, né? O que todo mundo tem que ninguém escolhe? O que todo mundo tem que ninguém escolhe? Ao menos nessa vida. Pois então, boa tarde a todos. O que será, hein? O que será que todo mundo tem, mas você não escolhe? Pai Júlio, o que será que todo mundo tem? Boa tarde. Uma boa tarde a todos. E às vezes nem merece aqueles que tem, né? Ou não valorizam, ou não sabem o que vem pela frente, não tem como tirar de sua vida. Eu acho que agora complicou mais ainda. Agora enrolou mais ainda. O que será que todo mundo tem? Hoje nós temos uma novidade que está bombando, né? Que é o Twitter. Nós temos agora um moderador no nosso Twitter, claro, né? Porque senão a gente vai ficar louco nesses celulares, nesses smartphones aqui. Mas nós temos o Twitter. E aí eu brigo com hashtag. É hash, né? É hashtag. Eu detesto essa coisa de ter que falar em outra língua. Mas tudo bem. Hashtag Vivi na TV. Lá no Twitter, nos siga. Nossas entrevistas, nossos comunicadores, nossos amigos, nossos religiosos, os nossos babalorixás estarão conectados e vão receber a sua mensagem. Então, se tem uma pergunta para o Pai Júlio, tem uma pergunta aqui para o Pai Mário, até para a própria TV Urbana, vai estar lá tweetado e nós teremos recebendo aqui, comunicando cada vez mais próximo a vocês. Então, o que será que todo mundo tem e muitas vezes não escolhe nesta vida, outras vezes não merecem, aqui como a posição dos babalorixás? Pois é, nosso tema de hoje é a família. Todo mundo tem, de diferentes composições, né, como nós falamos semana passada, mas será que a família é feliz? Como ter uma família feliz, harmonizada? Qual o passo necessário para que possamos encontrar um equilíbrio familiar? Buscar o equilíbrio familiar, ou melhor, a busca do equilíbrio familiar, de que forma, né, gente? Família, como eu disse, a gente não escolhe, né? Mas a gente convive com ela, certo? A gente não pode deletar um familiar, a gente não pode deletar aquele familiar que simplesmente não encaixa com você, ou você não encaixa com a sua família. Esta colocação é aquela colocação, o que fazer? Como agir? De que modo eu tenho que me comportar perante a minha família? Ah, mas a minha família não me entende. Como a gente tinha muito nos anos 80, do jovem rebelde, né? Que era a rebeldia, que se colocava geração Coca-Cola, que até tem uns posts aí sobre a geração Coca-Cola. Mas como se comportar com a tua família? Será que a tua família está errada ou a tua família está certa? E sabe que o Orixá responde sobre isso, né? Responde sobre o carinho, sobre o amor, sobre a compreensão da família e sobre a desunião que está acontecendo com a família também. Com os grandes, né, problemas que muitas vezes sufocam a própria família. E qual o segredo para ter uma família feliz? Será que é dinheiro? Será que é amor? Ou será que há outras coisas? Quem é que não deseja ter uma família equilibrada, feliz, próspera? Aquele filho, aquela mãe, aquele pai que soma, né? Que traz a soma nessa caminhada deste karma que nós estamos enfrentando. E muitas vezes essa família, que hoje tem estruturas bastante diferentes, ela agrega outras famílias. Mas isso antigamente era muito comum nas casas de religião, né, Pai Júlio? A união da família é a base de tudo, é o amor, o respeito principalmente. E aceitar as pessoas das suas formas, das suas maneiras. E acreditar que vai ter um dia melhor. Porque quando alguém da sua família deixa de acreditar nessa pessoa que está com uma dificuldade, a família começa a achar que ela não é a base. E a família é a base de tudo. Por isso eu sempre digo, quando tem uma situação na sua família que está desunindo, que está tendo algum foco por um outro lado, sempre aquela grande união para Oxum, Oxalá e Iemanjá para unir a família. Certas situações com Xangô para dar o equilíbrio para aquelas pessoas conseguirem ter um dia melhor. E uma família, quando se ama e alguém vai para um outro lado, aquela família fica toda desorientada, sem saber o que fazer. Muito importante é ter a orientação sempre sem a família. Se tá boa, tem que ficar melhor, para existir sempre união. Como eu tenho aqui a rosa vermelha, né? Mas que sonhou com a Yansan.
E ela gostaria de uma orientação. Ela é do dia 8/5 de 58 para julho. E ela queria saber uma orientação sobre a vida familiar e financeira. Ela pede para chamar ela de Rosa Vermelha. E também vamos entrar nesse tema em relação à união familiar e à própria Yansan. Ela quer saber sobre a família dela. Isso, ela pede para consultar os búzios. Ela sonhou com a Yansan e ela queria uma orientação sobre a vida familiar e financeira. Olha o Orixá Obá mostrando que existe algo para ela não ter a realização da conquista do profissional. E a desunião que existe familiar com ela é através de inveja, de um sentimento de algo que ficou para trás, que ela não realizou por feitiçaria, por praga e algo com muita inveja em cima. Então, feitiço é combatido com feitiço. Fizeram feitiço? Tira com feitiço. Não adianta fazer uma prece se não foi com prece, foi com feitiço. Interessante que muitas vezes as pessoas têm mensagens. Aqui nós respondemos no Búzios, os orixás trouxeram a resposta para nossa amiga, mas ela diz que sonhou sobre Yansan. Isso é interessante, como as pessoas têm essa mediunidade, que muitas vezes no sonho isso se revela, né? Toda pessoa tem mediunidade. Todo ser humano tem mediunidade, uma mais aflorada, a outra não. Tá? Os sonhos que nós temos é o nosso inconsciente, é o subconsciente da gente buscando determinadas coisas. E quando se apresenta, por exemplo, como essa amiga que sonhou com a Yansan, e Yansan se apresentando para ela, aí tu vai ver a característica do orixá. Por exemplo, Yansan é mulher, guerreira, certo? É mãe também. Se ela não é, vai ser ou foi, vamos colocar dessa forma, tá? E ela é também formadora de opinião. Então, o que a amiga estava precisando, qual era a necessidade que ela estava precisando e o que estava se passando naquele momento, como o pai Júlio respondeu para ela. Ela muito preocupada com a família. O que Yansan mostra junto à família, Viviane? Qual é a intenção, qual é a colocação de Yansan junto à família? Depende, por isso que a gente tem muito a avaliar, assim, de que forma esse teu sonho foi, né? No que estava inserido esse teu sonho? Porque Yansan, ela tem essa função da comunicação com o espiritual, né? Então, e com os karmas ligados às famílias. Por exemplo, se ela está perguntando pelo ambiente familiar, provavelmente uma resposta em ligação aos filhos. A Yansan pode estar ligado também ao resgate de vidas passadas. Por quê? Porque Yansan faz esse encaminhamento. Ou até pedido de proteção para alguém da família em relação a algum egum, algum obsessor, algum espírito sem luz. E aí Yansan entra no sentido assim, no caso de família, que ela trouxe esses dois temas, né? Pedindo a proteção nessa área. No entanto, se era em relação ao profissional, a gente não tem os maiores dados aqui, ela pode estar trazendo a libertação. Porque Yansan, né, é a grande transgressora dos padrões sociais e trazendo nessa transgressão a mudança no campo financeiro e profissional. Ela que é dona das panelas, que é dona do mercado, da comunicação, das vendas, ela regendo essa energia, podendo trazer para essa amiga, que é a Rosa Vermelha, pedindo que ela se movimente nesse sentido para trazer o sustento para casa. A gente está falando sobre família. Isso. Né? A nossa pauta de hoje é família. Vou largar a pauta aqui de lado aqui. E olha só, na África, onde vem o berço da nossa matriz religiosa, matriz africana, existiam aldeias. Né? E cada uma dessas aldeias era comandada por um rei ou um patriarca. Era uma família, uma aldeia era uma família, tanto que a gente trata a nossa religião como uma família religiosa. Dentro daquela família, certo? Dentro daquela aldeia, tá? Nós temos orixás de frente, que são orixás que cuidam da aldeia, trazendo alimentação, trazendo a segurança, né? A segurança não só pela invasão de outras aldeias, outras famílias, mas sim de animais, de alguma coisa que pudesse vir atingir a quem? A aldeia, família.
Quando a gente trata da família, quando a gente diz uma família, tu tem a tua aldeia dentro da tua casa, dentro do teu apartamento, dentro do teu sítio, da tua fazenda. Então, ali é a tua aldeia. E quando a gente trata de um orixá Inhansã, quando a gente trata de um orixá Bará, quando a gente trata de um orixá Xangô na família, é a proteção da aldeia, é a proteção da tua família. Contra leões, contra outras aldeias, contra aquele que pode vir a atingir o contexto familiar. Um país natural, ele quase chega a ser uma família, porque existe uma ligação de sangue entre as pessoas que nem se conhecem. A família religiosa, a família que a senhora tem em casa, a família que o senhor tem em casa, a família que você jovem vai gerar e vai criar um dia, com filhos ou não, mas é uma família, e essa família é preservada pelos orixás. Essa família tem essa consciência de orixá viver. E essa preservação, né? A busca da preservação. Exato. Quem é que não quer ter uma família abençoada, quer ter uma família de progresso? Quem é que não quer trazer um sustento? É complicado, né? Mas no momento que tu decide fazer 1 mais 1, você já está tendo uma família. Aí você diz, mas mãe, que é pai e mãe, né? Que tem os filhos independentes, também é uma família? Sim, também é uma família. Também. Vamos colocar uma outra situação também, que são aquelas famílias que não têm filhos. É família. É família. Família. Um casal já se torna uma família. Não interessa a sexualidade desse casal. Ela é uma família. 2 pessoas já há o contexto da família. E a gente aqui tem algumas dicas, né, para que você tenha esse convívio familiar na parte de comportamento. Jante junto com a sua família. Se não pode jantar, almoce com a sua família, mas naquele momento de confraternizar, de estar junto. Compartilhe crenças e valores. Não que todos precisam ser da mesma religião, mas acreditar da mesma forma, no sentido de espiritualidade e também de valores, do que é certo e do que é errado. Eu acho que isso é muito importante, porque ontem eu conversava com um dos nossos amigos que veio consultar aqui na casa de Inhansã e Oxalá, e ele diz, minha mãe me deixou este valor, que é a família, que é a casa de família, né? Ela já é falecida, mas ele tem essa preservação da casa onde toda a família se encontra. E isso faz com que as 4 gerações tenham essa referência que a mãe dele, enquanto viva, pôde trazer. E essa passagem faz a formação do ser humano. Totalmente, né? A gente usa até aquela expressão casa da nona. Isso. Né? Que é aquela casa que abraça todo mundo, que todo mundo vem. Todo mundo chega, né? Que todo mundo chega. Ou casa da praia. Eu estava olhando para a Júlia, estava lembrando do que nós montamos lá na praia, lá a sala da nona, como a Viviane disse, né? Mas esse aconchego familiar e esses valores que atribuem à família, que atribuem a você, que atribuem a tua formação, uma formação de caráter, gente, é uma formação de dignidade, é uma formação de orgulho e também uma formação, muitas vezes, de vergonha. Porque muitas vezes tu te espelha em determinadas coisas, ou olha determinadas coisas, que tu diz, eu não quero para mim no futuro. Eu não quero que a minha família passe por isso. Eu não quero que meus filhos passem pelo aquilo que eu passei. Então, tu começa a mudar o teu caráter, tu começa a mudar a tua atitude em relação a tudo. E é muito importante você saber também aprimorar suas posições, né? Trabalhem juntos, divirtam-se juntos, respeite o outro, independente da idade, independente da opção sexual, independente da opção profissional. Cuide de si mesmo, porque quem não cuida de si mesmo não cuida do outro, né? Exatamente, não cuida mesmo. Eu até quero mandar um abraço, falando em família, para 3 pais, certo? Eu não vou enumerar todos, mas 3 pais aí em especial, que são amigos meus, tá? Que um é o Silvio, que pesca com seus filhos, né? Um carinho muito grande. Lazer familiar. Um lazer familiar, que pesca ali. Legal. A gente chama ele de velho, né? O Raul, também com uma pescaria com seus filhos. E o Adroaldo, que pesca com seus filhos também. E eu da mesma forma. Sabe por que eu mando um abraço para eles? Porque são pessoas de uma dignidade muito grande. Certo? Pessoas que estão lutando no dia a dia aí. Um grande abraço, gurizada.
Esteja ciente dos estágios do desenvolvimento das pessoas e da família. Tudo tem o seu tempo, sua hora e seu momento. E ajude o outro a alcançar seus objetivos. Isso constrói uma família de grande valia. E aqui eu tenho uma pergunta que já entrou pelo WhatsApp, né? Então aí você que quer participar do programa, além do hashtag... Hashtag. Não vou falar mais, cansei. Vai pro WhatsApp, tá? Vai pro WhatsApp. Tá aí, 96453434. Você pode mandar a sua pergunta, certo? O Twitter é para a gente poder conversar. Sua pergunta vai mais pelo WhatsApp, tá bom? Vivi, abri uma empresa de portaria e monitoramento. Ando correndo atrás de clientes, mas tá difícil. Será que terei êxito? É o Sandro, da Zona Norte de Porto Alegre. A data de nascimento é 22 de outubro de 72. Uma pessoa buscando sustento aí, uma nova empreitada para a própria família. Querendo realizar, né? E tá sendo difícil. Olha só, um desequilíbrio aqui, ó. Algum mostrando que ele vai ter muito lutar. Principalmente nas pessoas que pensam negativo e tentam transformar o seu pensamento à sua realidade, ó. Não deixe as influências de pessoas negativas destruir o sonho dele. Porque as influências causam tu voltar atrás e desistir. Não desista na primeira. Tente te proteger, te calçar, te segurar para te realizar. Vai ser difícil? Vai. Mas tu vai conseguir sucesso na tua vida. Tá vendo? Invista, acredite. Tudo que a gente falou de família. E o apoio da família nesse momento também é muito importante. E como é bom poder ter essa harmonia. Nem sempre é fácil. Muitas vezes energias contrárias atrapalham totalmente a sua capacidade de união. Por isso, a Casa de Iansã e Oxalá está aí com a agenda aberta, trabalhos em evolução, para que você possa fazer a sua consulta com o Pai Júlio de Xangô, Pai Mário de Oxalá e Viviane de Iansã, para que você possa estar conosco e trazer esse encaminhamento aí já de início de ano. Para agendar as consultas, você tem o telefone 3084-3434, atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 às 20 horas. Eu tenho aqui mais um sonho, Pai Mário. E aí, como é com Oxalá, vou trazer mais uma vez essa discussão aqui aos nossos babalorixás, para que o pessoal que está em casa, muitas vezes, fica na dúvida. Ele é um amigo, pela foto aqui do WhatsApp, né? Olá. Sonhei que uma mulher me disse que ela teria que me casar com Oxalá. Você entendeu aí em casa? Ele é um homem, nosso amigo do WhatsApp, tá? Ele é do dia 23 de 5 de 93. Então ele é jovem, né? E ele sonhou que uma mulher, ele não conhece essa mulher, disse que esta mulher, teria que me casar com Oxalá. O que significa isso, Pai Mário? Bom, a colocação do Oxalá nesse sonho, a mulher dizendo que ele teria que casar com Oxalá, né? No sonho. Tá. A colocação do casamento, nesse caso, não é o casamento homem e mulher, certo? Porque nós temos que ter já essa situação que casar é unir ele a Oxalá. Ela pode estar numa representação de mãe de santo, tanto que a gente chama que a nossa cabeça e o nosso corpo é o ajuntó, certo? É juntar os dois. E nessa questão dele, por exemplo, é o casamento, tá? O casamento é a união dele para com Oxalá, ele sendo filho de Oxalá. Certo? Então o casamento aí não é o casamento na colocação sexual, mas sim o casamento na colocação união dos dois. Casar, unir Oxalá ao filho dele. Ter essa comunhão da união do Oxalá com o filho dele. Compreendeu a diferença? Seria algo espiritual, então. É no espiritual, porque quando a gente diz no casamento, a primeira coisa que pensa homem e mulher, ou do mesmo sexo, tá? Mas na questão sexual, né? Na união sexual. E na questão casamento, nessa preposição aí, nessa colocação que Oxalá se apresentou para ele, com a mulher dizendo que teria que casar os dois, ela como uma Iolorixá. E o casamento dos dois na união, não sexual, mas sim na união dos dois. Casar pai e filho. Unir pai e filho nessa questão. Questão casamento, união.
E uma pessoa que não é de religião, não frequenta, não conhece, ela pode ter algum sonho com o orixá e isso ser um chamado? Viviane, não existe o porquê não. Porque todo ser humano na face da Terra, todo, independente de credo, todo ser humano na face da Terra, ele tem um orixá, porque o orixá é a natureza, nós temos a força da natureza, nós temos a natureza em nosso torno, certo? E ela pode sim sonhar, ter o chamado de orixá e não ser de religião. Pode, acontece e muito, porque as pessoas têm uma mediunidade. Ah, mas eu não acredito. Tu não precisa acreditar. Tu só vai acreditar naquilo que tu vê. Tu vai ser São Tomé. Tenho que ver para crer. Certo? É acreditar, é ver, é sentir, é ter a emoção, ter uma resposta que possa te levar a isso. É como entrar numa sala escura. Tu não entra numa sala escura se tu nunca entrou naquela sala. Aí tu vai entrar numa sala totalmente escura. O que tu vai fazer? Primeira situação é as mãos para frente, caminhando lentamente, arrastando os pés e tentando achar um ponto de referência. Por quê? Porque tu não sabe o que tem ali dentro. Até tu chegar ao outro lado da sala, tu vai tateando. Quando tu chegar do outro lado da sala, tu volta mais normal. Mas tu não sabe o que tem em torno. E, para quem não conhece, qualquer coisa é dessa mesma forma. É uma leitura que é a realidade. Então, quando tu entra, quando tu sente um chamado de orixá que tu não conhece, é como entrar numa sala escura. Te dá medo, te dá angústia, te dá a falta de segurança, mas quando tu conhece toda a sala, mesmo ela estando escura, tu vai saber cada cantinho dela. E aí tu te sente seguro, tu te sente confiante. Ambientado, né? Ambientado e cada vez mais seguro. Porque se tu conhece uma sala totalmente escura e tu estás num canto e entra um agressor, ele não sabe onde tu estarás. Mas tu sabe todo o movimento dali. A tua percepção aumenta. E essa é a questão da percepção com o orixá. Eu conheço muita gente que dizia assim, porque santo, porque não sei o que vocês chamam de santo, que não é santo. E depois olharam para mim e disseram assim, não vou nem dizer pai Mário. Mário, tu tinha razão. Não é da forma como as pessoas pintam, mas sim o amor e o carinho. E uma sala fechada, uma porta fechada, qualquer pessoa pode olhar para ti e te dizer para ti, tem um monstro ali atrás. E tu acredita ou não, ou tu tem coragem de entrar ou não. Pai Júlio, o senhor acha que esses sonhos com orixás podem ser um chamado também a nível espiritual para algo que está acontecendo no campo da religião? Sim, com certeza. Quando uma pessoa tem essa benção de orixá vir para lhe dar este caminho, a pessoa está se tornando muito especial. Aí sim o orixá está buscando para aquela necessidade. Quando o orixá chega a aparecer que aquele ser está precisando muito, e que bênção a pessoa a receber um chamado diretamente ao orixá. Não, eu escolhi, eu tive a vaidade, eu vi. O orixá buscou, escolheu. E se acontecer com você, vá numa casa de santo, porque o orixá está lhe dando um novo caminho, um novo horizonte, uma nova vida. Aí vem até aquela expressão que a gente usava, que se usava muito, os antigos usavam muito, ele nasceu pronto. O que é nascer pronto? É nascer com o chamado de santo desde criança, né, Pai Júlio? Com certeza, é que as pessoas confundem. Exato. O nascer pronto quer dizer com caminho já certo à religiosidade. Não aquela pessoa pronta, preparada para fazer o que um zelador faz. Que as pessoas têm hábito. Ele já nasceu pronto, ele não precisa ter ninguém. É o autônomo, se tornou do nada. Ninguém, como é que nós falamos esses dias que ninguém é... Autolimpante? Autolimpante. Não existe o auto-preparado. Ele não vem com aquele dom já pronto para abrir uma casa, ter filhos e se tornar um babá. Mas aí vem a questão, como o Pai Júlio bem colocou, do pronto pelo chamado. Sim, ser chamado por ele. Sim. Quando falaste numa sala escura, Pai Mário, que realmente a insegurança toma conta, eu tenho aqui um pedido de orientação que não é tão incomum não, viu gente? Mas que fala sobre os medos dos novos desafios. Mãe Vivi, gostaria de saber se eu vou conseguir passar na autoescola. Eu sou de religião, mas não estou em nenhuma casa. Meu nome é Cedenir, nasci no dia 23 de março de 76. Muito obrigada. Olha, a situação desta amiga, o Bar respondendo,
que ela tem a fuga do medo, não a falta de capacidade. É uma fuga do medo e preocupada com o que ela possa acontecer e fazer para alguém. Ela tem muito medo de acidente. Ela deve procurar sim ajuda, principalmente para tirar esse pensamento negativo e uma orientação, uma segurança calma para ela poder ter a firmeza, porque senão ela nunca vai conseguir. Sabe quando uma mãe pega um filho pela mão e sai caminhando? Quando um pai pega um filho pela mão e sai caminhando? Ou melhor, quando está aprendendo a caminhar. Que tem aquele apoio da mãe, do pai, do avô, do tio, dos irmãos. É assim que muita gente se sente quando conhece santo. Quando conhece orixá. Vamos tirar a palavra santo e vamos colocar orixá. Que é o caminho que a gente segue, é o mão dada, né? É o andar de mão dada, é o caminhar junto, é o estar junto. Este é o jeito de cada um. E quando a gente fala da sala escura, isso é uma metáfora, mas uma metáfora de temores e de medos que nós temos. Primeiro, um medo que pode acontecer é o medo da insegurança, tá? E a insegurança, ela vem junto com o medo da timidez, porque a timidez é uma forma de medo, e o medo de descobrir um novo horizonte, um medo de ir avante, ir além daquela tua expectativa. E a sala escura é o bode na sala, é a falta de coragem, é muita coisa. Mas para orixá, tu não precisa muito. Bate no portão, pede para ele, abre a porta, por favor, que ele vai estar sempre de porta aberta para ti. E a sala sempre exposta. E o caminho, como muito bem colocado, André, muito obrigado, como o caminho de uma escada que o tempo não vai explicar, é o caminho do medo da sala escura, é o caminho do medo do amanhã. E a sala escura sempre vai ser o teu amanhã, porque tu dorme, quando tu acorda, tu não sabe como é que vai estar. E aí tu diz assim, não, mas eu não vou dormir, eu vou me manter acordado para me saber como é que vai ser o meu amanhã. Mas a cada segundo é a sala escura. E a gente tem que saber enfrentar isso. Por isso, nós estamos aqui trazendo para vocês a oportunidade de você agendar a consulta através do telefone 3084-3434, 3084-3434, de segunda a sexta-feira. E além disso, você também tem aí o endereço para você se deslocar, se organizar para se deslocar aí pessoalmente. O endereço é Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Você pode pegar a lotação Ipanema-Guarujá, é importante que tem vários Ipanemas, tá? Mas a Ipanema-Guarujá vai descer na esquina da Rua Gávea e vai em direção à Orla do Guaíba, onde você vai acompanhar a numeração número 113. E também quem quiser realizar uma teleconsulta. É uma maneira tranquila de você consultar sem precisar sair de casa. Mas da mesma forma, com hora agendada, porque todas as consultas são individualizadas, toda consulta é sigilosa e os trabalhos são individualizados. Significa o quê? Por exemplo, se essa amiga for fazer o axé para a autoescola, ela vai ter o horário dela, o dia dela e o trabalho dela, Então, focado na orientação que ela vai receber, certo? 3084-3434. Vou falar a língua dos jovens. Partiu hashtag Vivi na TV. Hashtag Vivi na TV ali no Twitter, no Instagram também. Depois a gente vai colocar aí direitinho e montar para você, mas tá aí. Só colocar ali, hashtag. O que é hashtag? Jogo da velha. E aí, Vivi na TV tudo junto. Procura ali no WhatsApp, no Face, que você já vai entrar direto na página Vivi na TV. Hashtag Vivi na TV com Twitter, Instagram, Facebook e muito mais novidade aí para você. Sabe por quê, gente? A gente quer trazer a simplicidade das coisas para você nos ter ali ao seu ladinho, em qualquer lugar. Tá ali no ônibus, hashtag Vivi na TV, tu vai ter YouTube, tu vai ter Instagram, tu vai ter Twitter, tu vai ter Facebook, a qualquer momento. Mas o programa tá muito longo, eu não quero assistir todo o programa. Abre ali no YouTube, você avança, volta para trás, o programa tranquilo. No YouTube você vai procurar por Vivi na TV, programa Vivi na TV, aí, certo? www.youtube.com/Vivi na TV. Te inscreve ali no YouTube,
Primeiro, entra na página, no vídeo, né, Vivi na TV, e aí vai estar ali do lado, ali, curtiu, não curtiu, e tá ali do ladinho, inscreva-se. Vai ali e te inscreve. Toda vez que o nosso pessoal aqui largar um vídeo novo no YouTube, você vai estar recebendo. É só abrir que já vai estar ali direto para você, ok? Então, rede social, ela já diz tudo. Rede social, que é uma rede familiar, que é uma rede da família Vivi na TV. Ok? Tá aí toda essa maneira de você estar conosco, dentro da nossa casa aqui, né? Participando aí, envolvido e também podendo ter mais orientações. Essa semana teremos entrevistas aí com uma psicóloga sobre o início das aulas. Nessa semana a gente tem essa oportunidade de conversar um pouco sobre isso com os grandes amigos da casa Vivi na TV. Eu tenho um pedido de orientação aqui sobre família, o tema de hoje, né, Pai Mário? E eu acredito que o Búzio faz essa comunicação tão importante em relação aos orixás e esse apoio, que é possível sim auxiliar a tantas famílias que estão angustiadas através da orientação dos orixás. Muito, muito. Como eu disse no começo do programa, orixá é uma família. Sendo de Bará a Oxalá, eles são uma família. E uma família que cuidam da sua aldeia, né? São guerreiros, são mães, são pais, são crianças, são lutadores que cuidam da sua família. E a resposta de um orixá para uma família, sempre em primeiro lugar. A preservação familiar para o orixá, sempre em primeiro lugar. Aqui é uma mulher, né? É uma mulher, ela é de 70, então uma mulher que já tem aí, né? Já passou dos 40, né? E ela traz uma pergunta que eu ouço muito homens falando, não mulheres, né? Mas a posição dela aqui é muito comum. Então as amigas que estão nos assistindo, pode não estar acontecendo com ela, mas pode estar acontecendo com o marido. Outras vezes o marido não percebe que isso está acontecendo com a esposa. Mas olha aqui. Data de nascimento, 18 de novembro de 70. Minha vida familiar anda muito confusa, Pai Mário. Quando chego em casa, não me sinto à vontade. Sinto uma agonia, uma vontade de sair correndo. O que está acontecendo? Como você disse, né? Isso é uma pergunta de muitos homens. Parece muito masculina, mas é a Lisiane. Sabe por quê que parece muito masculino? Porque muitas vezes a mulher se sente oprimida e não consegue falar, não consegue expor aquilo que está sentindo e aquilo que está pensando. E o homem já é mais aquilo, eu sou o homem, sou o machão, e acaba falando mais. E muitas vezes a mulher fica reprimida e não pode dizer determinadas coisas. Gente, nós estamos no século XXI, tá? Vamos botar para fora os nossos sentimentos, entrar na sala escura, mesmo que não tenha luz, e procurar o seu caminho. Iemanjá responde sempre não, Iemanjá é a dona dos pensamentos e responde pelos pensamentos. Jeová responde pelo corte, tá? Ela está sendo cortada, mas cortada por um sentimento. O que é cortada por um sentimento? Ela está se sentindo presa, ela está se sentindo acorrentada, ela não consegue soltar esses laços, esses grilhões que tem na volta dela, e não está conseguindo expor o sentimental, expor aquilo que ela pensa. Por quê? Porque as pessoas estão oprimindo ela, a família está oprimindo ela, a família não está dando direito a ela, a família está deixando ela sobre um laço que é o laço da dúvida, o laço por que eu tenho que voltar para casa se ninguém me escuta, se ninguém... Não é concordar com você, amiga, não é que ninguém concorde com você ou deixe de concordar, mas ninguém lhe dá a liberdade de opinar e falar aquilo que você pensa, porque tudo aquilo que você fala sempre é um motivo de crítica, porque não tem a interpretação como deveria, porque existe uma autoridade e essa autoridade não quer escutar aquilo que você fala. Você precisa dessa libertação, você precisa soltar esse sentimento que você tem com você e soltar a liberdade de ir e vir e de dizer aquilo que pensa. E Iemanjá novamente aqui, gente, agora Iemanjá e Bará respondendo aqui, tá? Iemanjá pedindo para Gelu abrir os seus caminhos, pedindo para Bará e a Iemanjá aqui mostrar o caminho do seu pensamento, mostrar a liberdade para você. Um axé nesse caso aqui, Viviane, para Iemanjá, certo? Para os pensamentos dela, para dar coragem para ela, e de Bará a liberdade para ela chegar e dizer: desculpa, mas eu não quero assim. Ela não tem que fazer a vontade dos outros, ela tem que fazer aquilo que ela acha certo para ela, e hoje ela faz a vontade dos outros. Por isso que quando ela chega em casa, ela já chega em casa com vontade de sair de dentro de casa, porque ela não tem a liberdade.
Iemanjá dando a coragem e o Bará dando a liberdade para ela. No caso da Lisiane, a gente está vendo que é um problema bem ligado ao relacionamento familiar. É isso, pai? Exatamente. E nesse sentido, tem como harmonizar isso? Porque pelo visto ela está sofrendo. Mas quando esse pedido aqui, quando esse pedido de Iemanjá, certo? Eu coloquei já direto para ela, tá? Mas quando a Iemanjá respondeu aqui, ela como mãe, ela já responde junto também para a harmonização familiar. Certo? Não é abafar a família, não é fazer um abafamento para a família, mas trazer uma harmonização familiar, certo? Trazer um axé com Iemanjá e um axé com Oxum para trazer a tranquilidade para a família, para que a família possa escutar ela, para que a família possa compreender que ela não é simplesmente um instrumento. Eu digo instrumento porque acabam utilizando ela de uma forma que não dão a liberdade para ela. Então, há sim um axé para ser feito. Neste caso, em outros casos também, tá? Em outros casos também, familiar, que não é abafar a família, mas simplesmente fazer a família abrir os olhos e trazer a harmonização para ela. Até há um axé que é feito com uma moranga para Yansan, para trazer a harmonização familiar. Então, não é só com Oxum, não é só com Iemanjá, é com um Yansan também. E um outro também que traz uma harmonização familiar muito grande é Bará. Ele traz uma harmonização, um axé feito com Bará para harmonização. Por quê? Porque tu tem que harmonizar a família, tu não tem que deixar a família acorrentada. Dá liberdade para todos. E olha só, dar liberdade confiando nessa liberdade, que é uma coisa muito difícil hoje, né, Pai Mário? Bastante difícil. Confiando nesse momento que o filho vai estar na rua, não vai estar fazendo bobagem, que o marido está na rua, não está fazendo bobagem. Exatamente. E que a esposa está na rua e não fazendo bobagem. Exatamente. Essa confiança, essa liberdade, ela é muito difícil. Ela é muito difícil mesmo, gente. Tu ter essa liberdade ou tu dar essa liberdade para um filho, para um amigo. É muito difícil. E quando nós pensamos nisso, o pessoal aqui traz umas perguntas de vez em quando que são desafiadoras. As boas. O pai Júlio adora. Pai Mário não tem medo das perguntas, certo? E principalmente de poder lhe orientar. E esta pergunta aqui é daquelas que você que está em casa, dá um abraço aí, o pai Cleon, que toma o chimarrão, é o horário que ele está com a gente, adora, tá? Então vem uma pergunta aí. Como é que agora começou novamente a Caminho das Índias, né? Capciosa, né? Então, meu Deus do céu. Você já sabe que vem bom. Bom, né? Já bom, sabe né? que vem bom. Vem bom. Eu, como bom filho de Oxalá, tô tranquilo. Mas aqui tá complicado. Aliás, tem duas, mas eu vou trazer uma. Vamos começar pela mais leve? O que vocês acham em casa? Vamos pela mais leve. Vamos montar uma hashtag nova agora. Hashtag nova. Pergunta saia justa, né? Que é aquela pergunta, hashtag pergunta bombástica. Hashtag Vivi na TV ali, né? Uhum. Você pode trazer um comentário sobre essa pergunta. Vou começar pela mais leve, certo? Até vamos fazer uma coisa, Diego. Vamos montar uma pergunta e vamos largar lá no Twitter? Largar no Twitter, hashtag tal pergunta. Vamos montar, depois nós vamos pensar nisso aí. Mas a primeira que é a pergunta capciosa. Vocês querem a mais familiar ou a mais afetivo-sexual? Familiar, né? Não, eu vou pro sexual. Então vamos pro sexual. Vamos lá. Quis passar o mel, né? Não colou. Vamos lá. Isso que é Oxalá, né? Bom, né? Não, mas olha. Olha ali a imagem do Oxalá com a espadinha na mão. Mostra ali. Eu não tô vendo nada ali, calmo. Montando caso. Então vamos para afetivo-sexual. Vivi, Pai Mário e Pai Júlio. Sou um homem de 53 anos, muito bem colocado profissionalmente, tenho a minha empresa, mas me meti num enrosco terrível. Tenho uma família bem estruturada, onde dou toda a assistência. Sou casado há 23 anos. Ele tem 53 anos, 23 anos já casou com 30 anos. Ele sabia o que ele queria, né? Teoricamente, tem gente que está com 30 que não sabe o que quer, né? Mas vamos lá. Tenho um filho de 5 anos e minha esposa está com um bebê. Minha esposa, não, tu, né, querido? Com um bebê de 1 ano. Mas eu entendi porque ele colocou a esposa aqui. Tenho 2 filhos, um de 5 anos e um bebê de 1 aninho. Tranquilo até aí? Vocês entenderam em casa, ok?
É o homem que vai para o trabalho, é o homem que tem a sua família, fez um planejamento familiar e aí a vida deu uma curva. É o macho alfa. A vida deu uma curva. Eles estão mais curiosos que vocês. Olha aqui. Acontece que no final do ano passado, 2014, fizemos uma viagem empresarial. Ele foi fazer um curso para a empresa dele. E lá conheci uma secretária de uma outra empresa. E tivemos um relacionamento à distância. Gente, não foi tão distância assim. Ela está com um bebê de 8 meses. Dele? Dele. Fiz DNA sem minha esposa saber. É meu filho. Sim, né? Se a esposa sabe lá. Você imagina, se a esposa sabe, deixa eu ser esposa, né? Então, assim, nasceu o nenê de 1 ano. Dali a 2 meses nasceu um outro filho dele. Agora, vou dizer, vocês têm a mente poluída, né, gente? Vocês estão achando que eles era vieram outra com coisa, cada né? coisa aqui pra eu te contar, né? Que mente poluída, né? Vamos esperar o final da pergunta, porque eu tô curioso ainda. Aí vem a pergunta. Tchananã. O que faço? A mãe, os dois são meninos, tá? Os dois de 1 ano e de 8 meses são meninos. Quer que eu assuma o filho, óbvio, né? Mas aqui eu tô dando a minha opinião. E quer que eu assuma o relacionamento. A minha esposa não desconfia de nada. Não sei o que fazer. Largo a primeira família, onde eu tenho os 2 filhos, e tento uma vida nova com esta mulher que me encanta, ou mantenho a minha família e somente registro esta mulher, pois ela é de São Paulo, ela não é de Porto Alegre. Minha família está sediada em Porto Alegre. Ah, tu imagina, eu vou registrar a criança, né? Ela está em São Paulo, Tá em ele São teria que ir Paulo. embora para São Vou Paulo. registrar a criança e aí... Ah, eu não vou Registrar, contar. vai ter que registrar a Não, DNA, calma né? aí, calma aí. Mas eu não vou falar pra minha mulher que eu tenho um outro filho. De diferença de 2 meses. Rapaz, partiu, corre longe, né? Partiu, corre longe. Hashtag vive na TV, que Vamos saia lá. justo, o que faz esse homem, meu Deus. Até a gente poderia fazer uma coisa, né? Ele disse que essa mulher de São Paulo encanta ele, mas não falou em amor, hein? Pois é, vamos lá, vamos jogar. Amigo, primeira questão, Xangô marcando aqui, você vai registrar essa criança, tranquilo, tá? Sem problema algum, mas sua família acabou. Qual A família é a Porque na primeira família, verdade primeira família. ele tem 2 famílias agora, Primeira né? família, a atual esposa não vai aceitar essa questão, tá? Vai haver um problema muito rompimento? sério. A Iemanjá respondendo muito hoje, porque nós estamos falando muito sobre família. E Chapanã marcando aqui o rompimento da família. Não vai haver, não tem a mínima possibilidade. E se você esconder eu não estou nem falando da segunda mulher, tá? Da mulher que encanta, da paulista. Não estou falando das mulheres no momento, eu estou falando dos filhos. E se você esconder esse filho, vai ser pior ainda. Porque você vai criar uma criança que não sabe que tem 2 irmãos e num futuro vai criar um problema muito sério numa formação dos 2. Tá? Agora, na questão casamento, eu estou falando na questão porque todos filho. são filhos, né? Os gaúchos e o paulista. Os gaúchos e os paulistas é ótimo, né? Mas é uma realidade, né? Ele tem 2 filhos gaúchos e uma paulista. Ele é paulista. Registrar essa criança você vai ter que registrar sem margem de dúvida, se já não registrou, né? Se fez DNA, a coisa já está correndo aí, Já está né? correndo já o processo aí. Agora vamos ver em questão das esposas. Tu disse que a primeira esposa não vai aceitar a traição. Deixa eu ver aqui. Só pra gente ter... Não, impossível. Xangô já fazendo a balança aqui, dizendo, amigo, cometeu o errou, agora tu tem que arcar com as tuas consequências. Certo? Errou. Mas foi uma escapadinha. Velho, não existe escapadinha. Não uma existe escapadinha essa meio questão. longa, né? Um ano. Toda escapadinha tu tem que ter a responsabilidade de assumir aquilo que tu vai fazer. Foi só uma escapadinha, foi um descuido. Descuido não existe. Ou tu te cuida ou não cuida. Ou tu te cuida ou não cuida. Agora, essa questão, tu vai ter que olhar para tua atual esposa e dizer, olha, eu tenho um filho que nasceu, está em São Paulo, preciso da assistência, já que tu foi tão homem de ter a criação da tua primeira família, porque tu foi homem em criar a tua família, em dar o sustento, como tu diz, toda a assistência.
Assistência não é simplesmente financeira. Assistência é assistir a sua família no emocional. Ah, porque eu fui numa reunião, que nem foi o caso dele para São Paulo. Foi um congresso cara, em São Paulo. Tu fez, assume que tu fez e diz, olha, sou homem, vou assumir as minhas responsabilidades. Cometi um erro, quer me perdoar ou não posso fazer nada. Existe uma criança que tu não tem como passar uma borracha em cima e apagar. Xangô respondendo aqui. Tu não tem o que fazer. A única coisa que tu tem a fazer é assumir a tua responsabilidade. Simples. O erro, na verdade, seria ter duas famílias, não a criança, porque a criança, na verdade, não é um erro, né? Não é isso, Pai Júlio? Com certeza ele vai manter até quando não existe para a vida inteira ele negar esta mentira. Uma hora vai ser descoberto e vai ser muito pior. Então ele tem que usar, como o Pai Mário disse, da verdade. Ele está envolvido pela segunda, como aparece ali. Está encantado. A primeira, que na verdade é uma só a esposa, a outra não é a esposa, né? Ela tem as suas razões, porque saiu de casa o seu esposo para um trabalho e quando voltou com um filho e com uma outra mulher. E uma mulher digna não vai aceitar isso mesmo. Dividir. Eu vou fazer papel do diabo, posso? Não existe mais caixeiro viajante, viu? O caixeiro viajante que a gente referia é que tu tinha 3, 4 famílias em cada estado e acabou a história. Hoje tem internet. Posso fazer papel do diabo? Posso? Vamos embora? Posso. Vamos lá. Posso defender ele um pouquinho? Vamos ver. Posso? Vai lá. Ele aqui diz que está encantado sobre essa mulher, mesmo tendo uma família tradicional aqui no Sul. Ele é obrigado a manter essa família, mesmo que ele não estivesse feliz, porque se ele se encantou com uma outra pessoa, será que ele já não estava desligado desse relacionamento daqui? Lembra a primeira pergunta que tu fez, Viviane, relacionada à menina que tinha medo, que não gostava de chegar em casa? Sim, da Lisiane. Ele pode estar com o mesmo problema. Pode estar com o mesmo problema de não querer mais. E ele deve evitar? Mas nós estamos falando de uma outra situação. Ele pode até vir a ficar com essa outra Paulista. mulher, com a Paulista, tá? Mas nós estamos falando na situação de abrir o jogo do que ele fez. Assumir as consequências. Assumir as consequências não, porque não é consequência. Assumir o filho. Porque um filho não é consequência. Ele tem que assumir o filho. Certo? Olhar para a atual esposa, olha, eu tenho um filho em São Paulo, não quero mais o nosso relacionamento, ou quero nosso relacionamento, mas eu tenho um filho com outra mulher. Sim, isso é um fato. É assumir o filho. Não é assumir a consequência, é assumir o filho. As consequências são sobre o ato que ele fez lá. Né? E o livre-arbítrio da mulher de querer continuar casada ou não. Ou não. Uma questão de livre-arbítrio, ou não. Querer ou não. Só que a primeira situação dele é assumir o filho. Fez já eu vou primeiro fazer o DNA. Só um pouquinho. Ele já está com o DNA pronto, já fez. Mas em outra situação, se for meu, tranquilo, vou assumir sem problema algum. É o certo. É o certo. Agora, questão, sentimento em relação à mulher paulista e à mulher gaúcha, amigo, se tu quer ficar com a gaúcha, tu vai ter que assumir a tua responsabilidade. Se tu quer ficar com a paulista, da mesma forma. E se aparece uma terceira pessoa? Porque ele não vai ficar com nenhuma das duas. Eu acho que a coisa está complicada. Mas eu tenho outra pergunta, o pessoal de casa está aqui tweetando, via outra pergunta. Vamos lá no Twitter, lá pode perguntar que a gente vai trazer. Ganju, vai ficar brabo. Tu vai ficar brabo com a outra pergunta. Vamos ver. É pergunta familiar, nosso tema de hoje. Vivi, no meu terreno moram 3 famílias. Eu com meu esposo, que não temos filhos. Na segunda casa é meu irmão com uma cunhada que tem 2 filhos. E ao fundo, a minha irmã com meu cunhado, são 3 irmãos, ficaram morando no mesmo terreno, ok? Com 2 filhos. Tá? Entenderam? São 4 crianças no pátio, mas nenhuma é desta que nos está perguntando. Sou madrinha das 4 crianças, elas regulam de idade. Até aí tá tranquilo, não tá? Uma grande família, unida, pois agora vem a muvuca. Meu irmão, que é o do meio, tá morando no meio, tem brigas horríveis com a minha cunhada. E ela se vinga nas crianças. Ela não faz almoço, deixa as crianças com fome, não lava roupa, até fazer as pazes com o marido. Minha irmã, que mora aos fundos,
ajuda as crianças. Quer dizer, quando a cunhada não faz almoço, ela vai lá dar comida para as crianças, cuida das crianças, no meio da muvuca. O que aconteceu? Aí agora vem a pergunta que eu disse que a Ganju vai ficar brava. Minha cunhada proibiu as duas crianças, filhas dela, de brincar no mesmo pátio, moram todo mundo junto, com os primos. E agora também de falar conosco. As crianças choram, vêm escondidas na janela para conversar conosco e também estão passando muita necessidade, pois meu irmão ficou desempregado. O que eu faço? Minha família está desmoronando. Claro que a minha irmã e a cunhada se pegaram, óbvio, né? Como eu faço para harmonizar? E o que eu faço com essas crianças que chegam a passar 24 horas sem poder sair de casa e sem alimentação? Primeiro manda internar a mãe dela, mãe dessas crianças. A cunhada. Pois é, mas aí a irmã dela já brigou com a cunhada. Manda internar a mãe dessas crianças, porque é uma retardada, né? É uma retardada. Desculpa, gente. Desculpa, volta. Isso é a nossa opinião, mas o que os orixás dizem? Chegou gritando e os beijos da mesma forma. O que estão dizendo aqui, né, Pai Júlio? Na verdade é uma situação bem desagradável, né, Pai Mário? Porque depende do sentimento usando este homem pelos seus próprios sentimentos, que não existe mais, é bem negativo. Tá aqui. E ela está usando o quê? As crianças para manter este casamento. Na verdade, não tem que usar os filhos, porque ela não caiu, foi na real. Então ela judia das crianças para poder manter esse casamento. Ele que seja homem agora e bote ela pra fora, porque se ela não é mãe das Mas ela vai levar as crianças? Ei, com licença vocês dois, com licença os dois. A pergunta aqui foi aos Búzios, não a vocês dois. Ai, já desce uma reta. Com licença. Não, nós temos que ser imparcial. É verdade. Nós temos que ser imparcial. Por isso que tem o jogo de búzios. Exato, nós temos a imparcialidade aqui. Na imparcialidade nossa, o Orixá está respondendo como é isso. Aí chegou aqui, ó. Os dois aqui começaram nesse debate, que é uma realidade. A revolta. Ele tem que tomar uma atitude. O pai dessas crianças tem que tomar uma atitude. Tanto que o Oxum chegou aqui pisando no pescoço da mulher. Amiga, quer dar um jeitinho na tua cunhada? É a Dinda, né? É, um belo amalá pra Bede, certo? Com uma boa de uma canjica pra Oxum. E o nome desta mulher, porque esta mulher não é mãe. Esta mulher, ela não é mãe. Esta mulher é qualquer outra coisa menos mãe, porque uma mãe que faz isso com os filhos, ela não é mãe. Pobrezinha das crianças, né? Não é, sinceramente não é. Desculpa, agora eu tenho que voltar à minha imparcialidade. Isso. Volta à imparcialidade. Oxum novamente respondendo e Xangô novamente respondendo. Tem que dar um amalá para ela se aquietar. Eu disse que o Ganju ia... Na verdade, é uma pessoa que usa os filhos para manter um relacionamento, um casamento. Eu acho isso um absurdo. Usar os seus filhos para ter as suas realizações sexuais. Porque quando ela se sente rejeitada, ela está usando nos filhos. E isso aí, no futuro, o que vai acontecer? Ela não vai ter os filhos ao lado dela. Muito menos o amor. Pai Mário, ali a Dinda pode vir consultar, porque aqui é a Dinda que está preocuppada. Pode, né? Vera, pode. Ela que mandou a pergunta. Ela é Dinda, mas ela também tem sangue dela com essas crianças. Sim, que são filhos do irmão dele, do irmão dela, né? Isso. Pode sim. Ela pode vir para fazer esses trabalhos pelas crianças, segurança das crianças. Ela pode recorrer? Eu só quero que fique bem compreendido da seguinte forma. Ela não vai fazer nada de mal para a mãe das crianças, certo? Ela pede a Xangô, a Ganju, certo? Que tenha misericórdia, que tenha clemência por essas crianças. Que roguem por elas, que cuidem elas, certo? Para quê? Para que a mãe possa acordar e acabar com esta pantomima. Tá vendo, gente? Deixa as perguntas capciosas para o final, mas tá aí, você pode continuar conectado conosco, né? Aí você pode ir para o Facebook, lá mandar a sua pergunta, que eu preservo o nome, não disse local, não disse endereço, mas trouxe o tema para você. Também pode nos curtir lá no YouTube, né? Vivina TV. E agora o hashtag. Ah, meu Deus, vai ser uma complicação, né? Vivina TV. Faz o seu comentário. E para quem quiser agendar a consulta, vem pessoalmente, já traz a foto das crianças, roupa e etc, que a gente vai auxiliar você, sim, através dos orixás. Telefone para agendamento, 3084-3434. Pai Mário? Gente,
família, como dizia Titãs, aquele grupo de rock, família E, família A, família. A família é uma só. E a família começa sempre por quem? Por você. Ok? Porque se hoje você é pai, ou hoje se você é filha ou filho, um dia você pode ser pai ou mãe. Ou simplesmente ser você mesmo. Pai Júlio? Resgate a sua família, seja como estiver. Tente ser o líder para unir algo que está faltando. Se perdeu alguém, seja você o vencedor. Você é um membro da família. E você pode ser o grande modificador do karma e também das diretrizes que essa família está tomando. Tenha atitude, tenha amor e tenha seriedade nas suas escolhas. Amanhã a gente volta com todo esse carinho que a gente tem diariamente por você.